Trata-se, de alguma maneira, de uma microfísica do poder, posta em jogo pelos aparelhos de instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia e estou me aventurando no YouTube falando um pouquinho de Vigiar e Punir. Então, eu queria convidar já a se inscrever no canal, deixar o like, fazer o comentário de engajamento e ativar o sininho. E bora discutir Foucault. Eu falei na primeira aula que a teoria de poder de Foucault é de maneira bastante interessante descrita no livro História da Sexualidade, volume 1, chamado A Vontade de Saber, que é um livro que surge um ano depois, né, 1976. O Vigiar e Punir é 1975 e já tem, de certa forma, de uma maneira embrionária, a teoria do poder de Foucault, que se localiza nas páginas 30 e 31. Se você pegar, tá tudo num parágrafo só, meio amontoado, uma série de questões bastante interessantes sobre o poder, ao qual eu vou dedicar uma única aula, então, só isso, tá? Só essas páginas, essas considerações, porque está entre aquilo que é mais importante e aquilo que vai além de Vigiar e Punir, né? Pensar nas relações de poder, a gente está pensando aqui na punição, no contexto do sistema científico-jurídico, do carcerário judiciário da nossa sociedade, mas a gente poderia pensar o funcionamento do poder em vários outros contextos. Então, não está didático aqui, tá? Mas eu vou separar algumas considerações importantes. Primeira, o poder não é uma propriedade, mas uma estratégia. Ele possui efeitos de dominação. Foucault não nega. Foucault está bem ciente de que o poder se concentra, o poder gera dominação. Mas ele não domina porque alguém possui a propriedade do poder. A dominação é possível através de uma série de estratégias, uma série de manobras que venham a ser bem-sucedidas, né? Aqueles que, de certa forma, exercem uma função de poder são aqueles cujas manobras, muitas vezes não nem criadas por eles, né, criadas pela própria estrutura, mas cujas manobras são bem sucedidas e concentram o poder nas mãos de alguns. Então, o poder, de certa forma, se dá em termos de uma batalha perpétua. Vamos citar que esse trecho é legal. Temos, em suma, que admitir que esse poder se exerce mais do que se possui. Vou repetir, se exerce mais do que se possui. O poder é muito mais um exercício do que uma posse, que não é o privilégio, entre aspas, adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas. Efeito manifestado e, às vezes, reconduzido pela posição dos que são dominados. Olha que interessante isso. Foucault está dialogando com toda uma tradição filosófica. Isso aqui está implícito, tá? Foucault está, então, como filósofo contemporâneo, dando nos dedos da filosofia moderna. A filosofia moderna que tem como um dos principais objetivos a filosofia política moderna, né? Entender onde reside a soberania, né? A soberania reside na vontade do rei. A soberania reside no poder concedido de Deus àqueles que são os iluminados, os reis, os que estão no poder, né? Essa teoria que no primeiro tratado sobre o governo civil, Locke vai bater bastante, tá? Presente num livro chamado Patriarca, né? A teoria dos direitos divinos dos deuses. Então, a ideia de que alguém possui o poder, alguém possui a soberania, né? Ela está em algum lugar, ela é uma propriedade do rei. Quando Locke vai escrever o segundo tratado sobre o governo civil, ele está querendo contestar essa teoria e ele está querendo criar uma outra teoria, né? Ele vai dizer que os seres humanos possuem direitos naturais, então ele também precisa de Deus, né? Direitos naturais que são inalienáveis e que a soberania, de certa forma, então ela reside nos próprios indivíduos que são portadores de direitos naturais e que então os governantes são pessoas que precisam muito mais fazer a garantia desses direitos naturais. Então ele não está negando a existência de governantes, tá? Mas a garantia desses direitos naturais, e é justamente a soberania se dá a partir dessa garantia que os governantes podem dar aos direitos naturais dos indivíduos. Para Rousseau, a soberania ela é algo popular, ela reside no povo, o povo através de um contrato social. O próprio Locke também é um contratualista, mas enfim, a partir desse contrato social
que todos fazemos, ainda que seja um contrato que possa ser hipotético, nós podemos ter governantes, contanto que o objetivo deles seja garantir o cumprimento da nossa soberania. Para isso ele vai cunhar o termo vontade geral. Então, um povo possui uma vontade geral e mais soberano, mais legítimo é o poder que garante a vontade geral desse povo. Então, resumo meio tosco aí, feito de cabeça, sobre o que seria a soberania, mas a soberania é uma concepção, é uma ideia política na qual o poder está em algum lugar, o poder reside em algum lugar, qualquer que seja ele, né? Vários teóricos poderiam fornecer modelos. Falei só um pouquinho sobre alguns famosos, poderia ter falado de Hobbes, poderia falar de Baudin, mas enfim, Foucault está dizendo que soberania e poder não existem, na verdade. Não existe uma instância onde o poder é legítimo. O poder ele é uma estratégia, o poder ele flui, o poder ele muda de lugar, o poder ele não joga o jogo da legitimidade. A legitimidade é um discurso que a gente faz para os poderes que nos agradam e que nós queremos manter. Então a gente cria uma instância de legitimidade. Isso não é um problema, tá? Eu particularmente sou um democrata constitucional e com outros valores também. Eu também vejo momentos onde o poder se faz mais legítimo do que outros momentos, mas não acredito que exista realmente, através da especulação filosófica, uma maneira de compreender onde reside a legitimidade do poder. Então, o poder ele é um efeito manifestado, muitas vezes reconduzido pelos próprios dominados. Isso é bastante interessante, né? É preciso que os dominados aceitem em algum grau a dominação para que ela exista. Não é só nos estados e nas fronteiras de classe que existem as relações de poder. Elas fluem por toda parte, por isso o termo microfísica do poder. As relações de poder elas não são unívocas, elas não obedecem à lei do tudo ou nada. Não é ou existe o poder ou não existe. Não é ou você tem o poder ou você não tem, ou tal classe ou o Estado. Elas são micro, elas estão espalhadas pela sociedade. Então elas se dão de maneira muito mais difusa, tá? De maneira muito mais separada. Elas permeiam todos os microcontextos da sociedade. A gente precisa entender o conceito de microfísica do poder para entender depois as micropenalidades que vão existir no poder. Então isso é muito importante para a teoria do poder. Então vem aqui um momento central. Seria talvez preciso também renunciar a toda uma tradição que deixa imaginar que só pode haver saber onde as relações de poder são suspensas e que o saber só pode se desenvolver fora de suas injunções, suas exigências e seus interesses. Pulando um pouquinho, o poder produz saber. Poder e saber estão diretamente implicados. Isso é muito importante. Não existe um saber que não precise de relações de poder que o sustente. Também não existe poder que não precise de algum tipo de saber que o legitime. Quando a gente fala de saber, a gente pensa de maneira platônica numa instância pura, imaculada, onde o conhecimento existe. Para Foucault, não é assim que funciona. O conhecimento sempre se remete ao poder e vice-versa. É a famosa teoria do poder saber de Foucault, que eventualmente inclui o sujeito, que até no Vigiar e Punir, embora seja uma obra que disse que negligencia-se bastante o sujeito, Foucault já entende um pouco que isso está acontecendo. E daí, questão central aqui, gente, sério, realmente precisava de uma aula dedicada a isso. Essas relações de poder-saber não devem então ser analisadas a partir de um sujeito do conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema do poder, mas é preciso considerar, ao contrário, que o sujeito que conhece os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder saber. Então você, enquanto próprio sujeito que conhece e os próprios objetos do conhecimento, inclusive as ciências humanas, inclusive as leis, inclusive o sistema jurídico, inclusive as religiões, inclusive as próprias subjetividades e o modo como a gente entende as subjetividades, são frutos do poder saber. Então vem a trilogia poder, saber, sujeito. Ambos remetem um ao outro e talvez isso seja uma das principais, talvez seja a principal lição de Foucault.
Poder, saber e sujeito não estão desvinculados, não existem instâncias puras, imaculadas, transcendentes, onde a gente pode encontrar o poder, o saber e o sujeito separado. Um é produção do outro num sistema bastante complexo. Pessoal, espero que tenham gostado bastante da aula, espero que esteja esclarecendo bastante sobre Foucault e sobre Vigiar e Punir. E é isso aí, boa noite.